Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Descansaram? Hoje, domingo, dia do Senhor, mais uma aula da Escola Dominical, lição de número 8. A lição será a seguinte: comunhão com Deus através do culto, conhecendo e compreendendo nossa comunhão com o Senhor em Cristo. Lição, com certeza, vai falar ao teu coração. Uma lição maravilhosa. Vamos orar antes de iniciar, pedindo a direção do nosso Senhor. Abaixe suas mãos. Senhor nosso Deus, queremos dar graças ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado pela noite de descanso, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, colocar diante do teu altar esta lição e que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Deus. Que essa lição possa vir de encontro àquilo que estamos precisando ouvir, ó Deus, e aquilo que está faltando para obedecermos mais o Senhor. Aquilo que está faltando para agradar mais o Senhor. Que essa lição possa falar com cada um de nós, ó Pai. Também eu te peço, ó Deus, as outras aulas que estão sendo ministradas, ó Pai, pelos nossos queridos irmãos, ó Deus, tanto das crianças pequenas, ó Deus, as aulas do infantil, também, ó Deus, dos adolescentes e também dos adultos, ó Pai. Abençoa cada irmão que está assistindo essas aulas, ó Pai, que a tua palavra possa encontrar um terreno fértil, ó Deus, ali que possa, com certeza, vir a fazer mudança na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Nos abençoa nesta aula mais uma vez. Fica conosco, ó Deus, e perdoa os nossos pecados. É a oração que eu te faço. Em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto base da nossa lição encontra-se no livro de Êxodo, né? E faz parte do que nós estamos estudando, o Pentateuco, né? Êxodo 25, no seu verso de 1 a 9. Eu vou ler. Disse assim, olha, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha só aqui, né? Deus dizendo a Moisés, né? Então, qual o contexto aqui, né? Depois da queda do homem, lá no jardim, né? E antes da construção do tabernáculo, que a gente vai estar aprendendo hoje, Deus se revelava aos homens, né? No jardim, Deus estava com Adão e Eva, né? Direto, né? Tinha contato direto, falava, estava junto com eles. Mas depois da queda, então, Deus se afastou. Deus, então, ele não só se relacionava com o homem quando tinha uma mensagem direta para falar, não é? Através de um sonho, através da sarça, nós vemos, né? Quantos exemplos, né? Então, Deus, ele vinha quando tinha que falar aquela mensagem direta, né? E aí essa comunhão foi quebrada lá no jardim do Éden. Sendo assim, as manifestações de Deus eram recebidas com temor. Então, quando Deus aparecia, o que acontecia? O pecado do homem contrastava com a santidade de Deus. Não bate, a gente sabe disso, né? O pecado afasta, Deus vira o rosto, Deus se afasta, né? Quando essa comunhão é quebrada. Então estava assim, a comunhão estava quebrada com Deus. Então Deus, ele vinha para falar, né, com os seus escolhidos ali, quando tinha uma mensagem importante para falar, né, dar uma ordem, né, para corrigir o povo. Então Deus usava os seus servos ali para poder ter esse contato. Mas Deus não habitava mais entre eles, como era no jardim, ok? A comunhão havia sido quebrada, né? Quebrada. Então Deus, movido por sua graça, e aí é graça, porque é favor imerecido, né? Deus é gracioso, Deus é amoroso, então
plano, né? O seu plano desde a fundação do mundo já estava prescrito, né? Então, o que acontece? Deus, por sua graça, ele tomou a iniciativa de promover a comunhão com o seu povo por meio do culto. Olha só, aonde nasceu o culto, né? Trazendo para nós, essa lição é bem assim, eu vou fazendo essas aplicações, né? É importante você pensar em tudo que nós vamos estudar aqui do tabernáculo, que foi instituído por Deus, trazer para nós, pensar no nosso culto, como é que você tem cultuado a Deus, né? Vai tentando fazer essa comparação, pegando essas referências e vendo, trazendo para você em particular. Muito importante essa lição. Então Deus, ele tomou essa iniciativa. Não, eu quero, né? Eu quero estar no meio do povo. Eu não quero mais aparecer às vezes. Eu quero estar no meio do povo. Eu quero que o povo venha me adorar. Quero estar junto com o povo. Graça, isso é graça, né? Já foi dito aqui. Deus decide então dar ordens e instruções para a construção do tabernáculo, né? Esse que está aqui atrás de mim aqui, né? Esse aqui, olha, né? O tabernáculo, né? A gente vai entender, fala muito sobre ele aí, né? Onde habitaria, quem habitaria? Deus. E estaria presente durante a peregrinação de Israel, né? Então, esse o desejo de Deus. Por isso, então, que ele dá essa ordem e instruções para que o povo construísse, então, o tabernáculo. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa construção. O que envolve, quais os elementos, como é que Deus deu essas ordens, o que Deus requer do povo, né, depois de pronto, né, o tabernáculo, qual que era o objetivo dessa construção. Ok? Então, ponto 1 diz assim, a ordem de construção. O culto é uma exigência de Deus. Não foi de Moisés e não foi do povo, né? Que, poxa, estavam querendo que Deus ficasse no meio deles. Poxa, vamos orar, vamos clamar para Deus. Senhor, vem ficar com a gente, né? Arruma uma maneira, né, da gente estar próximo do Senhor. Não, isso foi uma iniciativa de Deus, diz a lição. O culto é uma exigência de Deus. O cuidado de Deus com o seu povo, afirmada de muitas maneiras no passado, né? O Deus tinha um cuidado com o seu povo na peregrinação. Vocês sabem disso, Deus sempre cuidando do seu povo, né? Agora ganhava uma nova dimensão. Pela primeira vez, vemos que a vontade de Deus era habitar entre o seu povo, né? Interessante isso. Êxodo 25:8 vai dizer assim, olha, e me farão um santuário, Deus dizendo, para que eu possa habitar no meio deles. Maravilhoso. Então, partiu de Deus. Essa construção deveria ser de acordo com o modelo mostrado para Moisés, no alto do monte. Afinal, naquele lugar seria refletida a glória de Deus. Então, Deus tinha um modelo, né? Deus é o arquiteto. Foi ele que planejou tudo. Não contratou ninguém, não foi um homem que fez, tive um sonho, uma revelação. Não, não. Aqui o tabernáculo foi feito por Deus, o modelo foi dado por Deus. E a gente sabe, né, vai ver algumas coisas aqui, mas Deus deu tudo, as medidas, o tamanho, né, a largura, o comprimento, como é que tem que ser feito, tudo, tudo. Plano de Deus. Os materiais de construção e os objetos construídos também deveriam atender a esse critério, ou seja, de acordo com a ordem de Deus, e foram especificados por Deus. Metais, pedras preciosas, tecidos finos, óleos e perfumes especiais. Essas coisas impressionam o homem, né? Nos impressionam, claro que sim, né? Mas está bem longe da exuberante majestade da glória de Deus. Deus pede todas essas coisas. Deus faz o tabernáculo com tudo isso que encanta os olhos, né, dos homens, né? Até hoje, né? Quem é que não gosta de ver uma pedra preciosa, né? Você olha, isso é raro, né? Logicamente que isso é uma classe AAA, é que tem acesso a essas coisas, né? E aí quando a gente vê algo desse porte, você fala, poxa, que coisa linda, eu nunca vi, não é? Uma pedra dessa preciosa, né? O brilho, a cor, né? Isso encanta, mas nada se compara à glória de Deus, né? Deus então diz que a construção deveria ser feita com as ofertas trazidas pelo povo. Olha só, mas deveriam ser entregas feitas voluntariamente, ou seja, de corações desejosos, de adorar a Deus e ter comunhão com Ele. Moisés teve que pedir para o povo parar de trazer ofertas. Foi impressionante ver a quantidade de ofertas que se achegavam.
para a construção do templo. Lá em Êxodo 36, no verso 5 ao 7, diz assim: E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava, ou seja, sobrava, não é? Quando estudamos o tabernáculo, devemos fazer uma relação com o Evangelho. João, por exemplo, no seu capítulo 1, 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Jesus é a efetiva habitação de Deus entre nós. E em sua encarnação, o propósito do tabernáculo se realiza plenamente. Essa comparação que eu falei no início para você, está sempre, né, trazendo para cá, né, o que Deus fez com aquele povo e o que se aplica para nós hoje. E Deus, e Jesus, já quando veio nos seus evangelhos, ele já deixou para nós várias demonstrações do que acontecia lá atrás, que já apontava para o Messias. Como aqui, olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nessa questão, a gente para pensar: o que estamos oferecendo quando vamos cultuar a Deus? Deus ali, ele quis fazer o tabernáculo, ele deu a ordem da construção e colocou algumas direções. E ele pediu que o povo ofertasse de coração voluntário, o que ele estaria precisando para a construção do templo. E aqui diz que a palavra de Deus diz que as ofertas foram tantas que Deus então ordena a Moisés para parar. Fala para o povo parar de trazer. Nós já temos coisas demais, dá para fazer o tabernáculo tranquilo e ainda vai sobrar. Então, para. Será que nós estamos assim, cultuando o nosso Deus, dando tudo aquilo que nós temos para oferecer o melhor para Deus? Estamos oferecendo o melhor para o nosso Senhor? Uma lição, né, para nós já começamos aqui a refletir, né? Às vezes, quando eu tenho ido para a igreja cultuar ao nosso Deus, eu tenho ido, feito já um preparo antes de sair de casa, eu tenho orado, colocado o meu coração diante do Senhor, para que nada me atrapalhe na hora da mensagem, para que nada me atrapalhe na hora que eu estou cultuando a Deus, que eu estou louvando ao nosso Deus. Eu tenho levado, eu tenho ofertado o melhor, né? Eu tenho ajudado os missionários, eu tenho sido um dizimista fiel, eu tenho levado um coração feliz e sedento de ouvir a palavra de Deus. Quantas coisas para nós refletirmos aqui. Mas vamos lá. O ponto 2 diz assim: as instruções e os construtores. Então Deus deu a ordem, né, para construir, e agora ele também dá as instruções e os construtores, né? Vamos ver quem é que fez esse trabalho todo. Além da ordem para construir o tabernáculo, Deus deu as instruções e de como fazer. Os objetos do culto eram descritos com detalhes. Então, depois de pronto o tabernáculo, né, tem todo um ritual do culto, né? Então, existiam elementos que nós vamos ver, até aqui eu coloquei atrás aqui no fundo, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? Então, esses elementos, isso era feito, Deus ordenou com detalhes, né? Porque se as coisas de Deus são assim, as coisas de Deus não é feita de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Vai para o culto, você vai correndo, toma um banho, coloca uma roupa e sai correndo, vai escutando música no carro do mundo, às vezes, né? E quando chega, quer louvar a Deus, chega atrasado, não tem onde parar o carro, lembra? Hoje tem estacionamento na igreja, né? Antigamente não, parava o carro lá embaixo, subia correndo, chega lá, já estava começando o louvor, e você, né? As coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus tem que ser a primazia, tem que ser o melhor. Mas vamos lá, senão eu vou ficar aqui falando muito sobre isso, e é importante, eu sei, mas a aula prossegue aqui.
Assim, Deus faz até hoje, comigo e com você. Eu coloquei aqui, Deus nos dá as instruções de como devemos servi-lo. Ele nos dá a direção de como devemos caminhar com ele. Para isso, ele usa a sua palavra. Ele usa seus líderes na igreja, diáconos, presbíteros, pastores. Devemos estar atentos e sensíveis a esses ensinamentos, né? A essas instruções, né? Então, na vida, né? Na vida da gente. Quando você está com Deus, as coisas não têm que dar errado, não é? Então vamos lá, quais seriam esses objetos que eram usados ali no tabernáculo, né? Dentro dentro do tabernáculo, né? Vamos lá. Ponto A arca e o propiciatório. Então, o que, que é a arca? A arca é uma caixa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, né? Aqui, olha só. A arca é aqui, essa arca aqui, essa caixa, né? Ali já está, inclusive, tá o propiciatório, que em cima é a tampa. Mas vamos falar da caixa, né? Essa é a caixa, né? Esses objetos estavam no lugar interno do tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Ali só entrava o sumo sacerdote, ou seja, essa caixa e o propiciatório, que é a tampa que está ali em cima, né? Eles ficavam dentro do tabernáculo, né? Ou seja, ali naquela cabana ali era o tabernáculo, estava dentro. E lá dentro era dividido em duas partes, uma cortina no meio. Na entrada chamava-se Santo e depois da cortina Santo dos Santos. Então esta caixa e o propiciatório, que é a tampa, ficava no Santo dos Santos, lá dentro. Só poderia entrar o sumo sacerdote, né? Vamos ler um pouquinho mais aqui. Então o propiciatório é a tampa. Na caixa se guardava os dons preciosos de Deus, as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, olha só que importante, uma porção do maná e, posteriormente, o cajado de Arão, que floresceu para confirmar a sua eleição como sumo sacerdote. Então aí, olha só, Arão, então, era o sumo sacerdote, só ele poderia entrar no Santo dos Santos, certo? Onde é que ficava a caixa e o propiciatório. Só ele poderia entrar. Para ali, a gente vai explicar o que queria fazer. Ou seja, lá dentro da caixa estava guardado a lei, o sustento, representado pelo maná, e o sacerdócio, né, representado pelo cajado de Arão. Já o propiciatório, a tampa, deveria ser construída com um adereço. Então essa tampa, vocês estão vendo ali em cima, olha, tem o que é, que não dá para ver muito bem ali, mas o que é esse adereço, né? São dois querubins olhando para baixo, com suas asas se tocando, né? Interessante isso, né? Então ficava assim, né? Dois querubins, dois anjos assim, né? Se tocando as asas e olhando para baixo. E aí você tampava então a caixa, né? Lá em Êxodo 25:20 diz assim, olha, os querubins estenderam as asas por cima, estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas para a outra, olhando para o propiciatório. Interessante, né? Então já dá para ter uma ideia. A caixa, a tampa do propiciatório, em cima dessa caixa, os dois querubins assim, olhando para baixo. O Senhor afirmou que se manifestaria ali, acima dos querubins. Olha a importância. O Senhor afirmou que se manifestaria ali, em cima dos querubins, e que aquele lugar seria o trono de Deus. Nessa superfície era aspergido, vou entender agora, porque que tinha acima dos querubins, o que acontecia? Era aspergido o sangue do dia da expiação, o dia do perdão. Esse dia era importante, pois era o dia em que o sumo sacerdote oferecia sacrifício em favor do povo e por ele mesmo, chamado de propiciação. Por isso o termo propiciatório. Ali os pecados do povo eram espiritualmente cobertos e era concedido ao povo o perdão. Você viram a importância, então, né, da caixa, né, e da tampa? A gente fala assim, parece bem simples, né? Mas a arca, né, que é a caixa, e a tampa, que é o propiciatório. Ali dentro, o que tinha ali dentro, né? O significado ali dos querubins, Deus então se fazia presente ali em cima, que ele ia perdoar os pecados através do sangue, já apontando para quem? O sangue de Cristo, né? Regenerador, o sangue de Cristo que lava todo o pecado, né? Ok?
O ponto 2, a letra B, então, agora outros objetos que faziam parte do culto. A mesa, o candelabro e o altar de incenso. Então está aqui do lado, você conseguir ver aqui, ó, né? A mesa está aqui, né? Aqui a mesa, né? O candelabro, né? E o altar de incenso. Está aqui, olha só. Ainda dentro do tabernáculo, no lugar chamado santo, separado por uma cortina, ficavam esses 3 utensílios, ou seja, a, a arca e o propiciatório ficava santo dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote. Antes de chegar lá, naquela cortina dividida, ficava então a mesa, o candelabro e o altar de incenso. Então ficava ali antes. Essa era uma tarefa dos sacerdotes. A tarefa dos sacerdotes era de manter a mesa sempre com pães, sempre postas com pães ali, pratos e taças. Também eles tinham que manter o candelabro sempre aceso para iluminar o local. O altar também, para a queima de incenso, deveria perfumar continuamente o local, e um aroma jamais sentido em outro lugar. Seria bem peculiar do tabernáculo, ou seja, sempre que sentisse aquele cheiro, né, aquilo devia exalar, né? Então eu falo tabernáculo, esse aí é o incenso do tabernáculo que está sendo queimado, né? Tudo sempre arrumado, como se Deus fosse receber sempre uma visita, diz aqui, né? A lição, muito interessante, né? Ou seja, de novo, né, as coisas de Deus perfeita, com detalhes, né, tudo arrumado, nada bagunçado, né, tudo com ordem, né, e interessante que o povo ali seguindo, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que era o desejo de Deus, né, a construção do tabernáculo, as ofertas para fazer do tabernáculo, a construção, né, com as normas, né, sendo ali obedecidas, né, o santo dos santos só podia entrar lá o sumo sacerdote. Antes um pouquinho os sacerdotes preparavam então e mantinham, né, mantinham o candelabro sempre aceso, os pães ali sempre com a taça, como se fosse Deus receber uma visita. Interessante, bacana. A gente consegue fazer imaginar um pouco ali dentro, né, como é que é bacana, né, como é algo divino, né. E ainda tem mais 2 objetos aqui, olha, que fazia parte desse culto, né? O altar e a bacia de bronze. Esses já ficavam na parte externa. Tá vendo aqui em cima da minha cabeça aqui, olha? Ficavam na parte externa aqui, olha. A bacia de bronze, tá vendo ali? E o altar. O altar de bronze era destinado para receber os sacrifícios e as ofertas do povo, né? Então o povo chegava, não podia passar dali, ali era o limite deles, eles entregavam para o sacerdote então ali usava aquele altar ali para queimar, né? Para colocar sempre com fogo aceso ali, então, para queimar os sacrifícios ali. O povo não podia passar dele, era o limite. O seu fogo deveria permanecer sempre aceso, e holocaustos deveriam ser oferecidos pela manhã e no fim de tarde, todos os dias, inclusive nos dias das festas também, né? Quando tinha festa, ali era o povo de Israel sempre ia lá para o tabernáculo. Por último, a bacia de bronze, né? Também está ali bem na entradinha do tabernáculo aqui, assim, né? A bacia de bronze, né? Onde os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés antes de entrarem no lugar santo, né? Era usado como um instrumento de purificação. Vamos um pouco, algumas aplicações aqui, né? Quantas lições? Todas as coisas que se referem a Deus deveriam e devem ser purificadas. O culto, as ofertas, os sacerdotes, a purificação dos objetos, tudo era consagrado a Deus. Trazendo hoje para nós, né? O nosso culto tem que ser consagrado a Deus. Tem que ser um culto puro, né? Não devemos ocultar nada quando vamos cultuar a Deus. Não existe pecado encoberto. É aquilo que eu falei, né? Às vezes nós vamos para cultuar a Deus de qualquer jeito, e não é assim. Então Deus ali, neste caso aqui, preparou essa bacia de bronze, né? Onde depois ali de os sacerdotes mexeram ali com o sacrifício, as mãos teriam que lavar, né? Para entrar no lugar do santo, aquele preparado, não no santo dos santos, mas no primeiro lugar ali do tabernáculo, né?
Então, lavar as mãos, limpeza, santificação, né? Para cultuar a Deus, para entrar dentro do tabernáculo. Como é que a gente está entrando dentro do templo do Senhor? Como é que a gente está indo cultuar a Deus? Volta, né? Volta a se bater nessa tecla, porque é importante isso. Falou muito ao meu coração essa aula. Né? A gente, por mais que a gente tente agradar a Deus, às vezes nós pecamos, né? E isso entristece o coração de Deus. Isso nos afasta de Deus. Então, sempre lembrar disso, a importância. Foi Deus quem quis habitar no meio de nós. É Ele quem que veio, Ele deixou as normas, as leis, as diretrizes, como é que deveria ser feito esse culto. E não muda, hoje não muda. 2021 nunca vai mudar, até a sua volta, né? Até a volta de Cristo, não vai mudar. Então, devemos sempre prestar atenção dessa importância, né? O item D, Jesus e os objetos do tabernáculo. Cada um desses móveis, objetos, né, de algum modo apontava para Cristo, foi o que eu falei. Vemos em várias passagens Jesus fazendo referências no seu ministério. Jesus afirmou ser o pão da vida. Né? Lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, não é? E ali o pão na mesa, né? Ali fora, para ser comido, né? Ali pelo pessoal, o pessoal se alimentar ali, né? Então está ali o pão sendo representado. Jesus é o pão da vida. Jesus afirmou ser a luz do mundo, né? O candelabro aceso, direto, eles mantinham aceso com óleo, para clarear, para iluminar aquele espaço, né? Onde estaria a presença de Deus. E hoje, Jesus, nós sabemos, ele é a luz do mundo. A fonte de água viva, né? É o nosso Deus, é a fonte de água viva. Claro, né? Ali você lavar as suas mãos para purificar, né? Jesus é a água viva. Aquele que tem sede, vem até a mim. Né? É o único que pode matar a nossa sede espiritual. Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado, que tira o pecado do mundo. Na cruz, ele se ofereceu em nosso lugar. Entrou no Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue diante do trono de Deus. Meu Deus do céu. Olha que comparação aqui. Não é? O tabernáculo representa, apontava tudo para Jesus. As pessoas levavam, vamos ver mais para frente um pouquinho aqui, levavam o seu sacrifício, era imolado ali, né? O sangue depois aspergido lá, né? No Santo dos Santos, só pelo sumo sacerdote. Então isso acabou, né? Jesus é o nosso Cordeiro e foi sacrificado. Aquela oferta que eles levavam lá, aquele cabrito, aquela ovelha para ser sacrificada, para tirar o pecado, Jesus ele se fez pecado por nós. Jesus, na cruz, ele foi morto para que eu e você pudesse ser perdoado e ter vida eterna. Jesus é a representação permanente do tabernáculo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Coloquei aqui na cruz, ele se ofereceu em nosso lugar, entrou no Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue diante do trono de Deus. Vamos lá. E os construtores, né? Quem são os construtores? Vimos aqui os objetos e agora os construtores. Olha só. Bezalel e Aholiabe. É um nome difícil, né? Vamos para colocar no filho de vocês aí, para quando vocês casarem. Foram chamados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo a executar a obra com fidelidade. Uniram-se a eles muitos outros homens chamados e capacitados por Deus com habilidades e inteligência para fazer o tabernáculo como o Senhor ordenara. Outra aplicação para nós. A obra é do Senhor. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem capacita. Quem Ele quer. Não é diferente com nós hoje. Se Deus te chamou para fazer algo na sua obra, e aqui eu coloco diretamente para você mesmo. Se Deus te chamou, se você sente o desejo de servir a Deus, é Deus colocando no teu coração de trabalhar, em dar aula, de trabalhar ali com as crianças, com os jovens, no Ministério da Família, servindo de alguma maneira, se você tem o desejo de ser um diácono, de ser um presbítero, né, coloca diante de Deus. É Ele quem vai te escolher, é Ele quem vai te chamar, Ele quem vai te capacitar. Poxa vida, mas eu não consigo fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso.
descansa, meu irmão, descansa. Vai em frente, né? Não rejeite o chamado de Deus, porque é Ele que vai capacitar você. Não desista, apenas obedeça. Ore a Deus e siga em frente. Com certeza você será muito usado. Aqui, no caso, quem ia construir o tabernáculo? Ele então chama esses dois, né? Bezalel e Aholiabe. Aholiabe. Chama esses dois. E junto vem muitas outras pessoas. E Deus capacita, pelo Espírito Santo, Deus capacita e dá inteligência para que eles pudessem fazer tudo de acordo com o que Deus ordenar. Assim é comigo e com você. Tá? Descansa em Deus. Principalmente na ordem do culto, viu, meu irmão? Você que está assistindo essa aula aqui, se você toca no louvor, se você canta no louvor, para nós presbíteros que fazemos abertura junto com o pastor ali, na ordem do culto, fazemos abertura, nos diáconos, né, que lida ali com a Santa Ceia, na preparação, né, na multimídia, no som, para tudo temos que ter zelo. Mas nas coisas do culto a Deus, aqui estamos falando disso, da instituição do culto, cuidado, muito zelo com isso, muito zelo, muita reverência, não é? Muito temor. As coisas de Deus são sagradas. É isso que ele quer passar para nós aqui. Tá ok? O ponto 3 da lição. Os participantes do culto. Quem participava do culto? Deus designou Arão e seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Ou seja, eles iriam conduzir a ordem do culto, responsáveis por receberem os sacrifícios e ofertas do povo e colocá-las no altar de acordo com as prescrições divinas. Olha só. Então Deus, quem é que ia coordenar, né, todo esse culto, né? Os levitas ajudavam de muitas maneiras, mas para tomar conta de algumas funções específicas, né, lidada com o manejo, né, das ofertas, da própria da apropriação, né, dentro do propiciatório, do Santo dos Santos. Então ali era o sumo sacerdote e o sacerdote. Então Deus então chama ali Arão e seus filhos, né, para oficiarem, né? Vamos entender um pouco mais isso, né? Para fazer esta parte, né? Só eles poderiam fazer, não era qualquer um que poderia receber o sacrifício, imolar ali, não era o levar lá dentro do tabernáculo, não era qualquer um. Então Deus escolhe da família aí, né, de Arão. Arão como sumo sacerdote, os seus filhos como sacerdote. E também eles foram separados para ensinar a lei do Senhor para o povo. Olha só, né? Além de trabalhar na ordenação do culto e todo esse processo, também para ensinar, dar aula, né? Tá ali já os primeiros professores ali, né? Dar aula, ensinando a lei para o povo de Deus. Interessante. Para isso, eles foram vestidos com vestes sagradas. Eram feitas de tecidos finos, tudo aquilo que foi doado pelo povo melhor, olha, metais e pedras preciosas. Em seus ombros haviam 2 pedras de ônix, com os nomes das tribos de Israel. E em seu peitoral 12 pedras preciosas com os mesmos nomes. Com isso, eles eram identificados como representantes do povo de Deus. Dentre os sacerdotes, um seria o sumo sacerdote, que entraria no Santo dos Santos, foi aquilo que eu falei. Começou com Arão, ele foi o sumo sacerdote. Logicamente que depois foi substituindo, né? E aí iam sendo outros, mas neste primeiro momento Arão foi o sumo sacerdote. Só ele poderia entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, além das vestimentas, teria uma placa na testa onde estava escrito Santidade ao Senhor. A consagração dos sacerdotes deveria ser feita com unção com óleo. Olha só a importância disso. Realizando assim a separação e a capacitação do Espírito Santo para a obra do Senhor. É importante isso, né? Os levitas ajudavam muito lá, foi o que eu falei, né? Mas as tarefas fundamentais seriam realizadas pelos sacerdotes. Trazendo um pouco para nós hoje. Hoje temos muitas igrejas novas, né? Nomes diferentes, não sabemos qual a base, o que professam de fato, né? E se o que se pregam ali de sim, se denominam evangélicas. A gente não entende direito o que é. Então, com essa multidão, com essa explosão de igrejas nascendo,
temos muitos oficiais, né? Aqui, né? Muitos oficiais, né? Que se intitulam bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, ou seja, sem uma ordenância de Deus, sem um chamado de Deus. Aqui Deus fala que eles foram ordenados, né? Onde que eu coloquei aqui? Foram ungidos com óleo, não é? E aí sim, né? Recebendo essa separação, né, de uma pessoa normal com a capacitação do Espírito Santo para poder fazer esse trabalho. E hoje a gente vê muito disso, né? Muita gente se intitula aí apóstolo, presbítero e tal, e você não sabe, né, se teve se foi ordenado, né, por um ministro, né? Como vocês sabem, na presbiteriana do Brasil, né, que é a nossa igreja, né, quando você é convocado, é aceito e a igreja entende isso e coloca e vence, né, votando em você para ser um diácono, um oficial da igreja, um presbítero, você é ordenado pelo pastor, né? E você vê no culto da nossa igreja, tem um dia de ordenação, então ali a gente se coloca de joelho, o pastor então que é um homem preparado e designado por Deus para isso, então ele ora, coloca a mão ali na cabeça, né? Os presbíteros colocam a mão, ou se for presbítero, os pastores colocam a mão e ordena e ora, né? Consagrando então ali aquele ofício, né? Separado por Deus, a importância, né? Então hoje, dependendo da igreja que você olha e vê hoje, aí você não sabe, a pessoa faz um cursinho ali e já é pastor, né? Às vezes não tem nem o chamado de Deus. Complicado isso, a importância, né? A gente tem que se preocupar muito com isso. Êxodo 29, 43, 45, diz assim, ó, ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, olha aí, ó, santificarei, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Olha só a importância, né, dessa consagração, né? Deus é quem instituiu isso e é feito até hoje. As igrejas sérias com certeza fazem isso. O povo de Israel deveria comparecer pelo menos 3 vezes ao ano no tabernáculo, durante as festas, para adorar ao Senhor. E no futuro, o templo, né? Iam para o templo, depois que acabou o tabernáculo, o templo foi construído, o povo ia adorar, né? Sempre com o objetivo de adorar e trazer as suas ofertas. Aplicação. Quão é importante cultuar, congregar a Deus. Hoje sabemos que não está fácil, né? A questão do Covid, né? 2020 já não foi fácil, tivemos aí um afastamento grande, ficamos com aulas online, todo o tempo assim, né? Sempre buscando melhorar cada vez mais, como estamos fazendo hoje aqui, mas não tem nada igual do que estarmos na congregação, olho no olho, tete a tete, ali com os irmãos, ouvindo a palavra, não é? Podendo louvar e engrandecer o nosso Deus ali, na congregação. Esse é o intuito, foi Deus que instituiu, foi Deus que construiu tudo isso através de homens e trouxe até aqui para nós. A importância. Eu estou com saudade, né? De estar todo o povo. Já estamos indo aos poucos, né? Mas eu tenho saudade na quarta igreja, com 200 membros no culto, né? Eu, diácono, ali ficava com aquela correria, às vezes, para arrumar lugar para as pessoas sentarem. Não tem coisa melhor. Cultuar e louvar o nosso Deus no templo do Senhor, né? O quarto ponto da lição, os elementos do culto, né? O culto era composto basicamente de recebimento e consagração de ofertas. E quais eram os tipos de sacrifício e quais eram esses propósitos, né? Vamos ver. O primeiro e principal sacrifício na letra A aqui, holocaustos. Os holocaustos era o principal sacrifício. Significa tudo queimado, ou seja, simbolizava a total consagração ao Senhor. Podia ser oferecido por toda a congregação ou pelos sacerdotes, por um indivíduo, né, específico, ou uma família. Era uma oferta ao Senhor, né? O animal oferecido podia ser um novilho, podia ser um carneiro, um cabrito,
ou mesmo uma pomba. Dependia da condição financeira da família, né? Você lembra dessa oferta aqui? Olha, Lucas 2, 22, 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de pombinhos foi oferecido. É interessante, né? Os pais de Jesus ofereceram os pombos quando foram ao templo adorar o Senhor. Então tá aí, olha só. Quem poderia dar um cabrito, quem poderia dar um novilho, sem problema. Mas quem não tinha nada para dar, poderia ser um pombo. Não é? Deus vê o coração. A oferta de manjares é um outro tipo de oferta, ou de alimentos. Era preparada com farinha ou grãos esmagados, azeite, incenso e sal. Parte da oferta era colocada no altar, e a outra parte dada ao sacerdote e sua família. O que significava isso? Expressava uma contribuição para a ajuda dos sacerdotes. Poderia ser comparada hoje como oferta aos missionários e ou aos pastores. Legal isso, né? Então o irmão se compadecia ali, então ele fazia o alimento, né, o manjares, né, e chegava lá e colocava no, no, no altar e parte ele dava para o sacerdote que estava ali recebendo, para sua família, para eles comerem, né? Uma maneira de você fortalecer o sacerdote, renovar suas forças, né? Agradecer por ele estar ali fazendo um papel servindo ao Senhor. Esse então era a oferta de manjares. A C, sacrifícios pacíficos. O que significava esse tipo de sacrifício? Ofertas de ações de graça, ou seja, uma oferta voluntária. Nós temos isso na igreja hoje. A colheita foi boa, ou algum motivo de uma bênção especial que você recebeu, que aquele povo na época recebia. Então, de alguma maneira, é uma bênção, né? Então, poderia ser um novilho, ele ofertava um novilho, um carneiro ou uma cabra. E deveria ser oferecida com um bolo. Olha que interessante. Toda a gordura era queimada e o restante deveria ser comido pelo ofertante, a pessoa que levou, o sacerdote que recebeu e se manuseou ali, e os seus parentes. Era uma oferta semelhante à Santa Ceia. Todos comiam junto ali. Interessante isso, né? Senhor, olha, estou ofertando isso para o Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem feito coisas assim que eu não esperava e o Senhor fez com que as coisas acontecessem, né? E assim hoje para nós, né? Ter um coração assim é tão bom. Às vezes você vai lá na igreja, você não está dando, não deu, né? O dízimo, até fora do dízimo isso, fora da oferta missionária. São outras ofertas daquele campo, né? Você quer dar outras ofertas no levar ali. Você recebeu alguma bênção do Senhor, você tem buscado Ele, o Senhor tem se visto o amor do Senhor na tua vida, então você coloca ali outras ofertas e vai lá. Seria mais ou menos isso aqui. E o último sacrifício aqui, esse é o que todo mundo, né, que a gente sempre se destaca, né, é o sacrifício pelo pecado ou culpa, né. Levítico, o livro de Levítico vai falar muito sobre vários tipos de pecado, né, pecados voluntários, involuntários, mas cada um Deus trata de um jeito, né, cada um tem o seu tratamento. Então Levítico fala muito sobre isso, né. Por se tratarem de sacrifícios de pecado, todas as ofertas deveriam ser animais. Ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, o ofertante confessava o seu pecado e reconhecia que aquele animal estava sendo sacrificado, estava sendo morto em seu lugar. Te lembra algo? Te lembra algo? Esse sacrifício, quando estava sendo sacrificado no teu lugar, nós sabemos, foi assim que Cristo fez, né? Sacrifício vivo, santo e agradável. É o nosso Jesus, que foi morto no nosso lugar. Depois de morto, o sangue era recolhido daquele animal, colocado nas pontas do altar de bronze e o restante era derramado em sua base. A gordura era queimada no altar e o sacerdote ficava com o restante da carne para comer. Como é importante pedir para Deus nos perdoar os nossos pecados. É aquilo que eu falei no início, né? Não podemos cultuar a Deus com pecados ocultos.
né? Já começa lá em casa, né? Uma hora antes de sair de casa, já começa a orar a Deus, pedir perdão, começa a lembrar, pontuar os pecados que você fez aquela semana ou naquele dia. Pede perdão para Deus, né? Coloca diante do Senhor e vai para a casa de Deus, cultuar o nosso Deus. Com certeza, o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. As coisas velhas se passaram, né? Deus não vê mais. Você pediu perdão, Deus não vê mais. Vamos continuar daqui para frente. Vai, não peques mais, ele disse assim para a prostituta. Importante, como é importante entendermos essa questão do desejo de Deus estar junto com nós, de nós cultuarmos a Deus da maneira que Ele quer, da maneira que Ele designou, né? De como tem que ser, né? O culto não é assim, da maneira que o homem quer. E hoje a gente vê muito disso, né? As igrejas fazendo o culto do jeito que os homens pensam que está certo, que agrada o coração de um, que agrada o jeito de outro, né? Ah, mas hoje o culto falou ao meu coração, hoje não foi muito bom, a palavra não falou muito ao meu coração. Hoje é aquilo que eu falei no início, o que você tem levado para Deus? Não para receber de Deus. Já recebemos tantas coisas, não é mesmo? Já recebemos tantas coisas. E vamos receber porque Deus é gracioso para conosco. Mas vamos inverter um pouquinho o que eu tenho ofertado para Deus. O que eu tenho feito para agradar a Deus. Eu tenho tentado caminhar. Eu tenho tentado ser parecido com Cristo. Eu tenho oferecido um culto de louvor e adoração que Ele merece, que Ele exige e explica para mim, me dá a direção de como tem que ser feito. Quantas lições do tabernáculo. Final, vamos lá então, indo para o final então, a conclusão. Eu vou ler a conclusão para a gente fechar aqui. Diz assim: a aliança entre Deus e seu povo tinha no culto sua ocasião mais especial. Percebe que quando você está domingo, né, a tua vida já tem que ser um culto de adoração ao Senhor. Nós vamos falar aqui lá do domingo na igreja, quando nós vamos cultuar a Deus. É a ocasião mais especial para o Senhor. É o momento em que nós estamos cultuando Ele. Como é importante isso. Nele, o glorioso Senhor se encontra com o seu amado povo. Nele, o glorioso Senhor se encontra com o seu amado povo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Olha a importância. O tabernáculo não existe mais. A tenda não existe mais. O véu não existe mais, né? O véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Jesus se fez como sacrifício vivo e santo por nós. O glorioso Senhor se encontra com o seu amado povo. Quando estamos cultuando a Deus, estamos junto com o Senhor. Onde houver um ou mais, eu estarei presente. Foi assim. Depois de Adão, Deus não estava com o povo. Ele aparecia às vezes quando queria falar com o povo. Mas depois ele instituiu o culto para estar junto comigo e com você. Isso é maravilhoso. Quão importante é isso. A realidade majestosa desse encontro ainda não foi vista. Mas o tabernáculo buscava da melhor forma ilustrar essa reunião. As instruções, os materiais, os construtores, participantes, os elementos foram ordenados por Deus para mostrar a amplitude dos aspectos envolvidos no culto, com certeza. Com certeza. A instituição do tabernáculo, né, todos os elementos, tudo isso, a maneira que tem que ser feito, né, para mostrar para nós o quanto Deus quer estar conosco e como é que nós temos que devolver isso para Ele. Aplicação para nós. Reflita sobre como Jesus concretiza toda a glória e propósitos estabelecidos para o tabernáculo de Deus. Perceba como eles ainda estão presentes no culto que hoje prestamos ao Senhor. E prepare-se para o glorioso e definitivo encontro do Senhor com sua igreja. Amém? Então é isso, meu irmão. Que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe o teu coração, que essa palavra possa ter falado com você, que você possa hoje ainda, né, cultuar a Deus lá na igreja. Se você não deu nome, não tem problema não. Liga para quem está marcando aí, tenta, né? Se a palavra falou com você, e vai para a casa do Senhor, vamos adorar a Deus. A internet ajuda bastante, é bacana, estamos aqui, né, aprendendo. Aqueles que não vão no culto, acaba assistindo pela internet. Legal, bacana, Deus tem usado este meio.
né? Mas você que pode, você que está aí saudável, você que hoje está em casa aí, vamos dizer assim, de bobeira, e se inscreva, vai ao culto, vamos adorar ao Deus, esse culto que Ele instituiu para nós aqui, Ele quer estar no nosso meio, quer estar com você. Não deixe essa oportunidade passar. Glorifica nosso Deus, leve o melhor que você tem para Ele. Dê o melhor que você tem para Ele. Você não tem nada para dar hoje? Dá o teu coração. Dá o seu desejo de louvar, agradecer. Dá os seus lábios para louvar, engrandecer o teu santo nome, o teu santo e excelso nome. Vá à igreja. Cultue o Senhor. Lembra, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele está aqui. Não está mais lá no tabernáculo. Está conosco. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Ok? Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Um bom domingo para você. Tchau, meus irmãos.